Boa noite. Tudo bem, gente? Vamos esperar as pessoas começarem a entrar para eu poder me apresentar, dar boa noite e a gente introduzir o tema. Boa noite. Quem for entrando, por favor, me dá uma boa noite. Na Tércia. Boa noite. Tudo bem, gente? Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Boa noite, Gisele Jundiaí. Silma, boa noite. Rodolfo, boa noite. Nina, olá. Boa noite, Edilza. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui. Eu vou me apresentar. Boa noite a todos, tá? A partir desse momento eu vou começar a introduzir o tema, então eu não vou estar olhando os comentários o tempo todo. O tema... vocês visualizaram? O tema estava escrito ali, né? Eu escrevi. O tema é a manutenção da vida sexual do casal de longa data. O meu nome é Ana Luísa Garcia, eu sou psicóloga especialista em sexualidade humana, trabalho em consultório, trabalho em clínica há 14 anos, com um viés bem voltado também para relacionamento, não só amoroso, relacionamento de uma maneira geral, inclusive o relacionamento amoroso e de casal, né? O relacionamento também sexual que está sempre envolvido. Então, obrigada, gente, obrigada. Então, assim, gente, eu vou introduzir o tema que eu vim conversar com vocês. Então, a gente tá lá assim na vida, né? A gente quer ter um amor. Então aí a gente começa a se relacionar com uma pessoa e é aquele esquema de paixão, aquela coisa gostosa, então a gente consegue ter um sexo fantástico, a chama da paixão super acesa, o desejo em dia, a gente para se conectar fisicamente só se olha e esquenta o corpo inteiro, é muito fácil ter uma resposta sexual num relacionamento que está começando, existe uma entrega, existe uma malícia, existe uma vivência muito simples e natural, onde não nos precisamos esforçar tanto, né? Só que aí a gente está vivendo isso, e a gente começa a querer mais. A gente começa a querer ter outra coisa, a gente começa a querer se vincular. Então, se a gente já tem essa coisa quente, se a gente já tem essa conexão sexual, se a gente só de se encostar sai faísca, a gente começa a sentir falta do quê? Do envolvimento afetivo, de querer conhecer a família da pessoa, de que a pessoa nos inclua nos seus grupos, de que a pessoa possa fazer com que a gente faça parte da vida dela, né? Então, a gente começa a querer algo mais no sentido afetivo, a gente começa a querer pertencer, a gente começa a querer marcar aquela relação com a nossa presença, não é isso? Gente, eu esqueci de um detalhe super importante, parou tudo. Essa é uma live do primeiro congresso do Mais Psicólogos, não é uma live qualquer, tá? É a live do congresso. Então, assim, quando a gente já conseguiu toda essa questão erótica, quando isso está super bem arranjado, a gente começa a querer pertencer, a gente começa a querer o tal pijama de flanela, o cafuné, o pipoquinha no sofá, o ir no shopping de mão dada durante o dia, né? É isso mesmo, Marisbel, quando a gente já tem as borboletas no estômago da paixão, a gente quer o que? Aterrar. Quando a gente já está nas nuvens por conta da paixão, do desejo, a gente quer a terra, a gente quer pertencer, a gente quer o conforto, a segurança. Pois bem, conseguimos isso, né? Conseguimos. Então começamos a nos envolver, começamos a ir ao cinema à tarde de mãos dadas, conhecemos os amigos do nosso parceiro ou parceira, somos apresentados à família dele ou dela e começamos a fazer parte daquilo. Nos sentimos muito envolvidos emocionalmente e nos sentimos seguros. A princípio conseguimos levar bem,
a coisa de estar seguros na relação e ter o desejo, ter o tesão. Então a gente consegue levar isso numa boa, porque é o começo. Então é perfeito e maravilhoso, não é? Eu tenho desejo sexual e eu tenho envolvimento afetivo. Essa relação é dos deuses, não é isso que a gente pensa? E aí a coisa vai se desenrolando, eu vou conhecendo mais a pessoa, eu começo a entrar em contato com quem realmente ela é e não com quem eu gostaria que ela fosse, né? Então eu começo a perceber os defeitos, eu começo a perceber as fragilidades, eu começo a perceber as dificuldades dessa pessoa e, de certa maneira, isso começa a me provocar sentimentos que até então eu não tinha. Que são sentimentos de quê? De irritação, são sentimentos de tédio, né? São sentimentos de um certo aborrecimento natural da relação, tá? Eu não acho que isso não seja natural, isso é natural. Só precisamos saber o que fazer com isso, né? Então, o que eu venho trazer para vocês, a minha fala, é sobre o que a gente faz quando começamos a cair nessa rotina, que até então é inevitável, porque nós desvendamos o outro, não é mais aquela fase em que eu projeto no outro os meus desejos, em que o outro é o que eu gostaria que ele fosse, e começa a ser uma relação onde o outro é realmente quem ele é, né? E eu preciso lidar verdadeiramente com quem é esse outro. Então, quer dizer que aí acabou? Acabou o tesão, não tem mais jeito, não tem mais resgate? Não, gente, eu acho que aí a gente tá pouco preparado para conseguir manter a chama acesa em uma relação de longa data, né? Então, assim, eu já tô acostumado com o outro, então eu já saí bastante com o outro, eu já usei uma lingerie legal com o outro ou com a outra, tá bom, gente? Seja lá qual for sua orientação sexual. Eu já me esforcei, eu já me arrumei, eu já conquistei, eu já dei o meu melhor, eu já pus o meu charme na relação, eu já tentei de tudo e eu já consegui. Isso significa, então, que eu devo relaxar, já que eu fui ótima no processo de conquista, já que deu certo o que eu quis fazer, eu consegui conquistar o outro, né? Aí que a gente comete um grande erro, porque na verdade, quando conquistamos o outro, demos apenas o primeiro passo e não o último. Como é que a gente faz para manter essa relação? Como é que fazemos para que continuarmos interessados por esse outro e como é que esse outro continua interessado pela gente, né? Então, a gente começa a transar menos, né? Dá menos vontade, porque tá tudo tão desvendado, porque a gente fica com preguiça, porque estamos sempre no modo pijama de flanela, no modo cafuné, no modo pipoca no sofá, no modo preguiça, no modo o jogo está ganho, em time que está ganhando não se mexe. Será que não se mexe mesmo? Será que um time que está ganhando não carece mais da nossa atenção do que um time que está perdendo? Como é que se faz para o time continuar ganhando? Eu sento no sofá e espero, jogo na mão da sorte, de Deus, ou seja lá como eu pretenda chamar? Não, se meu time tá ganhando, eu vou agir para que ele continue, né, ganhando. Todas as fases tem que se trabalhar e ter que fazer a manutenção para não cair na rotina. A rotina é muito ruim, tem que estar sempre criando e inovando. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre resgatando. Eu preciso sair desse modo pijama de flanela, que eu chamo, e preciso ir para um modo de relembrar quem era aquela pessoa. Porque às vezes eu me apaixonei por uma pessoa que fazia as próprias coisas, por uma pessoa obstinada, por uma pessoa que tinha sua vida individual bem constituída, que tinha os seus prazeres, que ia atrás dos seus interesses. E aí, quando eu conquistei essa pessoa, eu me esqueço disso e começo a me irritar com o fato da pessoa querer fazer coisas sozinhas, da pessoa querer levar o seu universo individual sozinho. Começo a achar aquilo que eu achava uma qualidade, eu começo a achar um defeito, né? Então, assim, eu acabo esquecendo por quem eu me apaixonei. Então, eu recebo muitos casais no consultório que esqueceram de que forma se apaixonaram, que começaram a
detestar ou se irritar com as características que fizeram com que se interessasse pela pessoa. Começaram a ver como ruim a coisa que acharam mais legal a princípio. Então, assim, daí a gente precisa fazer um trabalho todo de fazer esse casal se reconectar e lembrar onde é que foi que isso começou a acontecer. Então, assim, eu fico lá, né, eu tenho um relacionamento de longa data, e aí eu já tive toda uma experiência sexual com essa pessoa, já foi super gostoso, já foi super liberado, e aí todo mundo tem uma mentalidade assim, aproveita agora, porque depois acabou tudo, porque depois ninguém quer transar, porque depois, sabe, as pessoas têm um discurso derrotista e saem por aí minando as relações dos outros, saem por aí disseminando coisas que não necessariamente são verdade. Não quer dizer que isso seja verdade, gente. Eu acho que a sua relação vai ter a cara que você quiser dar pra ela. Então, como é que a gente faz pra manter a relação sexual do casal de longa data? Como é que você aí que tem um relacionamento estável de longa data faz para manter a chama acesa ou para resgatar essa chama? Bom, primeiro de tudo, gente, cultivar a individualidade. Para que eu possa estar sempre interessada pelo meu parceiro e para que meu parceiro possa estar interessado por mim, eu preciso ir e vir, eu preciso dar um espaço entre nós, porque o desejo mora nesse espaço. O desejo não mora no grude, não mora na cobrança, não mora no monitoramento que eu faço do outro, mora no espaço que existe em que eu observo o outro e o admiro. Quando aquele outro, por exemplo, vai fazer uma viagem a trabalho e volta e você vê a pessoa chegando com uma cara imponente e feliz de que conseguiu um contrato ou de que se deu bem numa reunião, e você lembra o porquê você desejou e curtiu e quis estar com aquela pessoa. Se essa pessoa não se afasta de mim, eu não posso sentir saudade dela. Você já sentiu saudade de alguém que não sai do seu lado? Como é que sente saudade? É a mesma coisa assim, ó. Quando você come. Então você tá lá num hotel em que tem comida o tempo inteiro. Você sente fome? Como é que você sente fome se você não para de comer? Entende? É mais ou menos isso. Então, assim, o casal de longa data precisa ser um casal muito mais empenhado do que um casal de pouco tempo. O casal de pouco tempo tá empenhado em conseguir o pijama de flanela, que é o quê? Pipoquinha no sofá, almoço na casa da sogra, apresentar para os amigos, ser chamada de namorada, de noiva, de esposa, sei lá o quê. Esse é o caminho que o casal novo quer seguir. O casal de longa data precisa se lembrar de onde veio. Precisa saber que passou por aquilo, vivenciou aquilo e que precisa se reconectar com esse desejo que acabou sendo perdido, que acabou sendo mofado pelo dia a dia, pela rotina, pelo descaso, né? Porque tem um discurso muito assim, de que, tá fadado a isso. Todos os casais de longa data não transam, por exemplo. Todos os casais de longa data reviram os olhos um pro outro e bufam na companhia do outro porque estão entediados, porque estão cansados, porque estão irritados. Gente, isso é senso comum. Isso é uma coisa pronta que colocam pra gente e na qual a gente se desculpa. Não precisa ser assim. Não precisa. A sua relação vai ter a cara que você der para ela. Entende? Desde que, claro, o outro esteja a fim de lutar junto contigo. Vamos supor que o outro esteja a fim de lutar contigo. Isso vai dar certo, sim. Se o outro não estiver a fim, aí é um outro caso, você vai ter que rever. Mas faça a sua parte. Então não se deixe jogada, né? Porque eu conquistei aí, eu uso minha camisola furada mesmo, eu tô sempre desarrumada, jogadona aí, porque eu já conquistei mesmo, é meu, né? E aí você começa a sair, ver as outras pessoas e justificar, que os outros são mais bonitos que você, ou mais interessantes que você, quando na verdade você se perdeu do seu encanto. Você deixou com que isso fosse levado pelo tempo, pelo vento, pela rotina e achou uma ótima desculpa, né? Filhos, então, são uma desculpa maravilhosa, né? Todos dizem, depois dos filhos, e daí fica muito confortável. Aí o filho vai pra dentro da cama com o pai e com a mãe toda noite, né? Por que não transar? Fulaninho dorme com a gente. Já tentou tirar o fulaninho do meio da sua cama? Não, mas não dá. Ele volta.
Eu não durmo bem, daí, sabe assim, gente, a vida do casal de longa data tem tantas desculpas onde pode se segurar que assim, chega uma hora que você acredita realmente em todas essas desculpas e deixa de lutar por aquilo que você realmente deseja. Mas aí você diz que quer continuar o casamento, aí você diz que você quer resgatar. Tá, quer resgatar? Não, você quer que o resgate caia no seu colo. Você quer que alguém venha de fora e resolva pra você. Isso não existe, não vai vir ninguém de fora e resolver o seu problema. Nem mesmo se você procurar terapia, isso vai acontecer. Porque o terapeuta não trabalha sozinho. O terapeuta não vai fazer nada sozinho. O terapeuta vai dar instrumentos para que você e o seu parceiro ou sua parceira lutem por essa união e se coloquem de forma mais funcional na relação de vocês, né? Então, assim, em time que tá ganhando, se mexe sim. Em time que tá ganhando, se fica muito atento para que ele continue ganhando, né? Então, assim, eu acho que primeira coisa, você cultivar as coisas que você gosta de fazer, você lembrar de quem você era antes da relação. Quem que era aquela menina, aquela mulher que o fulano ou fulana se apaixonaram? Quem era? Do que eu gostava? Como é que eu murchei assim? Muito antes de você culpar o outro, reclamar do outro, sabe? É legal você ver em você o que precisa ser mudado. A gente tem muito isso, primeiro, de se auto-enganar, de desculpar todas as nossas dificuldades, principalmente metendo dos filhos, né? Ou de dizer que o outro, porque se o outro mudasse, estaria tudo certo, se o outro melhorasse, ficaria tudo bem. E não é verdade. Não é verdade. Então pare de se enganar, né? Se é o seu caso, e lute por aquilo que você realmente quer. Lute para viver bem. Se esforce como isso. Veja, o casamento, o casal de longa data é um projeto, é uma sociedade. Ninguém abre uma sociedade para falir. Ninguém abre uma empresa. A gente é um exemplo. Eu não estou dizendo que é só isso, mas assim, ninguém abre uma empresa, faça uma analogia, para falir. Sabe? Você abre uma empresa apostando tudo. Você se casa e você entra no relacionamento apostando tudo, desde que você seja uma pessoa obstinada, desde que você realmente saiba o que você quer. Que eu acho que é uma pergunta também que você precisa se fazer, né? O que você quer para sua vida? De que forma você quer se relacionar? Você quer enxergar as suas dificuldades ou você quer colocar na conta do outro as dificuldades que você tem? O que você deseja fazer? De que forma você vai balancear isso? Né? Então, são perguntas que cada um de vocês que está aqui ouvindo o que eu tenho a dizer, precisa se fazer, porque vocês estão dispostos a aumentar seu nível de autoconhecimento, senão vocês não estariam aqui, né, às 7 da noite, ouvindo falar sobre isso, né? Então, a Vanessa diz o seguinte: concordo plenamente, entendo que uma relação saudável é aquela em que há espaço para cada um viver a sua individualidade e também viver momentos de casal. É preciso exercitar o cuidado da relação sempre, sempre. É isso aí, isso é uma prerrogativa básica, então vocês podem se perguntar se vocês vêm fazendo isso. A mudança de rotina. Todo mundo diz, tem que sair da rotina, né? Mas ninguém diz muito como é que isso pode ser feito, né? Então, assim, nisso também a gente se desculpa. Diz que dá pra ir pro motel. Não tem dinheiro pra ir pro motel. Então, diz que tem que ir pro motel, não tem dinheiro pra ir no motel, então eu não preciso fazer nada, não, gente. E se você só transar na cama, vai transar no chuveiro. Mas não tem tempo porque o filho bate na porta. Então faça qualquer brincadeira erótica que não demore 20, 30 minutos. Aí assim, você vai conversando com a pessoa, você vai desmontando aquelas desculpas. Quando você olha a cara dela, ela diz assim, sabe? Porque na verdade não é que ela não consegue, né? Não é que ela ela realmente se desculpa porque tá com preguiça, porque tá com dificuldade, porque tá na zona de conforto, porque tá se colocando numa situação de apontar para o outro o problema, tá se colocando numa situação de dizer que na casa do outro deve ser mais legal, porque o marido da outra é mais legal, ou porque ou culpa o destino, ou culpa porque é Deus, ou porque, sabe, assim, e fica numa de tirar o seu da reta, né? Tirar sua responsabilidade do negócio, da relação, né? Então, assim, gente, as pessoas que escrevem ou falam sobre isso dão dicas de como isso é possível. Então, se você lê lá que para sair da rotina, vá ao motel com o seu parceiro, com sua parceira. Aí você diz pra você, eu não tenho dinheiro pra
para frequentar um motel, não necessariamente você precisa ir a um motel. Se você só transa na cama, você pode transar no sofá. Se você só transa no sofá, você pode transar no chuveiro. Entende? São pequenas coisas. Adeque essas condições à sua realidade. Escolha possibilidades viáveis dentro da sua rotina. Só não se desculpe, não bota na conta do filho, não bota na conta do trabalho, não terceiriza a sua responsabilidade de lidar com o seu relacionamento e de manter a sua vida sexual ativa. Oi, gente! Oi, Pan, querida! Oi, Marley, Iones, Lane, tudo bom, gente? Que bom que vocês estão aqui. Usa todos os artifícios que você tiver para se olhar e para ver a sua contribuição dentro da manutenção da sua relação sexual com o seu parceiro, com a sua parceira. A gente não pode apontar para o outro se a gente ainda não sabe nada sobre aquilo que a gente está contribuindo ou subtraindo da relação. Antes de tudo, eu preciso fazer uma varredura dentro de mim para descobrir de que forma eu estou sabotando ou estou engrandecendo a minha relação. Eu não posso, como primeiro instrumento, questionar o outro, né? Eu tenho que estar muito ciente de mim para depois poder estar ciente do outro. Eu preciso me entender antes de tudo, individualmente, para depois me entender na relação, para depois entender qual que é do outro dentro dessa relação, entende? E os casais, assim, depois de muito tempo, perdem um pouco a conexão física. Então, assim, o que separa um casal de amigos? Como que a gente diferencia um casal de amigos de um casal que se relaciona amorosamente? É o sexo, gente. Porque com um amigo, com uma amiga, em que você não tem um envolvimento amoroso, você pode morar junto, você pode dividir conta, você pode dormir na mesma cama, de conchinha, você pode brigar, você pode ter como melhor amigo essa pessoa, mas fazemos sexo com pessoas que estamos tendo uma relação uma relação amorosa, uma relação de desejo que é diferente da relação de amizade. Então, de repente, eu tenho do meu lado uma pessoa maravilhosa, que é o meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira, e esse ser já foi meu parceiro sexual, já foi meu amante, minha amante, mas eu o transformei em melhor amigo, até em maravilhoso, né? Maravilhoso. Só que eu transformei somente em melhor amigo, melhor amiga, e esqueci que eu estou ali para me relacionar também sexualmente, que eu estou ali para me envolver e me comunicar fisicamente. E o que eu percebo é que hoje a gente está numa era em que mais se fala, vocês acreditam? É a época em que mais se fala de sexo e que menos se faz sexo. Então as pessoas teorizam, as pessoas conversam sobre, elas estão mais desenvoltas e mais abertas, mas elas estão praticando menos. Então assim, se você chega para mim e diz que você quer sim transar mais com o seu marido, com a sua esposa, mas que o filho de vocês não deixa, e daí eu pergunto, tá, quantos anos tem esse filho? 30 e ele segura vocês pra vocês não transarem? Eu até entendo, então vamos tratar esse filho. Se ele tá agarrando vocês pra vocês não se unirem. Agora daí vem me falar de uma criança de 7 anos que não deixa o pai e a mãe transarem porque ela dorme na cama deles? É a criança que decide isso? É a criança que decide o limite que ela vai ter na relação de vocês? Ou são vocês que vão dar esse limite para essa criança? Né? Então, assim, nós como psicólogos, terapeutas sexuais, temos o papel de desbancar essa desculpa, temos o papel de desmistificar essas muletas, né? E de mostrar para as pessoas de que isso está sob sua responsabilidade, e é muita covardia a gente responsabilizar uma criança, ou a gente responsabilizar o trabalho, ou a gente responsabilizar as contas que tem para pagar. Ai, porque quando não tem dinheiro, não tem tesão. Se vocês estão juntos, unidos e estão remando para o mesmo lugar, estão no mesmo barco, numa conexão legal, vamos batalhar esse dinheiro junto e vamos estar unidos também fisicamente, porque o sexo traz bem-estar, porque o sexo conecta, porque o sexo faz com que eu me sinta próximo do outro, o sexo faz com que eu também mostre ao outro, não só verbalmente, mas fisicamente, o quanto eu o estimo, o quanto desejo estar com ele ou com ela. Mas como é que eu vou sentir desejo, tesão, por alguém que eu engaiolei? Como é que eu vou sentir desejo por uma pessoa que eu fiz refém, né?
assim, que eu monitoro o tempo inteiro, que eu acho chato quando a pessoa vai jogar uma bola, que eu acho chato quando a pessoa vai tomar um chopp com os amigos, que eu coloco na conta da pessoa que a pessoa não me deixa dançar, que a pessoa não me deixa fazer um curso, né? Como é que eu vou me conectar se eu estou fazendo com que isso seja um antídoto antissexo, que eu estou promovendo que não exista sexo na minha relação, né? Então a soltura, a liberdade é o primeiro passo para a gente poder vincular. Não é muito louco isso? A distância que eu tomo do outro cria um espaço onde eu posso me vincular com ele. Não é muito doido? É um paradoxo? Sim, é um paradoxo, mas a vida em si não é um paradoxo? Não vivemos um paradoxo existencial sempre. A gente só precisa aprender a lidar com isso e parar de achar desculpa, parar de achar muleta, parar de colocar na conta do outro, parar de ter preguiça, de se economizar no afeto, de se economizar na sexualidade. Se eu percebo que eu tenho uma dificuldade sexual, se eu percebo que eu tenho uma disfunção sexual, por mim e pelo meu relacionamento, eu preciso ir atrás disso. Eu preciso trabalhar isso por mim antes de tudo e segundo pela minha relação. Eu preciso sim falar sobre sexo, mas eu preciso antes de tudo fazer sexo, né? Eu preciso me conectar com o outro. E existe sim prazer e desejo numa relação de longa data. Existe sim essa possibilidade de eu conseguir manter isso, né? Mas daí, olha só, gente, eu escutei em consultório esses dias um casal, né? A menina, ela veio sozinha, ela tava me dizendo que ela falou assim: ai, faz tempo que eu não transo com meu marido, né? E agora nessa viagem a gente viajou, agora foi legal, foi gostoso, e daí eu transei com ele mesmo. E eu fiquei assim, oi, né? Muito sem entender. Dela quis dizer, na minha cabeça. E ela se sentia culpada porque ela estava entendendo que se ela tivesse fantasias sexuais, é como se ela não estivesse transando com o marido dela. Então eu falei pra ela, fulana, mas quem que estava ali com você? Que corpo era aquele que estava ali com você naquele momento sexual? Ai, mas era o meu marido. Então, se solta e vive a sua construção imaginativa, vive a sua fantasia, porque essa fantasia vai te dar combustível para estar com a mesma pessoa, entende? Para estar conectada a essa pessoa, não necessariamente que você tem que pensar nessa pessoa o tempo inteiro. E ela estava querendo me dizer que quando ela transou com ele, é que ela estava pensando nele. Eu acho que às vezes vai estar pensando nele, às vezes não vai estar pensando nele. Isso não é traição, gente, né? A imaginação não trai ninguém. E aí, às vezes, também de você monitorar o teu marido, porque, ai, que será que tá pensando? Transou comigo pensando no quê? Gente, por que existe pensamento? Pensamento existe para que não tenha som, para que a gente possa ter um universo particular, seja na vida sexual, seja em qualquer outra área em que a gente deseje manter a nossa individualidade. É para isso que existe o pensamento. A gente não pode se sentir culpado por cultivar fantasias se no fim a pessoa que é mais beneficiada é aquela pessoa que tá ali comigo, é meu parceiro, minha parceira que tá ali comigo, sabe? Então assim, a gente tem que se desprender desses grilhões, se desprender desses preconceitos, desses tabus, né? Porque eu acho que assim, a mente precisa estar solta, a mente precisa estar solta e você precisa permitir que o outro, vocês não precisam conversar sobre isso. Ai, o que você pensou hoje quando tava transando comigo? Você estava pensando em mim, tava pensando. Ai, gente, pra que quer saber isso? Pra quê? Isso aí é que nem. Ai, isso é uma intimidade, é que nem cheirar a cueca do outro, entendeu? Não é pra ser feito. Isso não é pra ser feito. Isso é uma intimidade. Isso é uma coisa da qual você não tem que fazer parte. Entendeu? Então não pergunta esse tipo de coisa e não fica preocupado. O corpo da pessoa não estava ali com você, não estava conectado com você.
Para quem que depois que dorme abraçado, quem que fica mais conectado, gostoso, juntinho, é você, não é você? Então, gente, eu acho que a gente tem que se desvencilhar de uma série de prisões mentais que fazem com que a gente esteja agarrado em formas de pensar que não constroem nada, que simplesmente nos prendem em padrões que são completamente desnecessários, né? Então, eu acho que essa coisa, o pilar, a fantasia é muito importante. Eu acho que mudar um pouco, isso que eu disse pra vocês, mudar o lugar, né? Então, assim, daí vocês, quando namoravam, eram um casal super dinâmico, iam pra praia, iam pro parque, iam pegar uma balada, ou iam tomar uma cervejinha no barzinho, gostavam de fazer coisas diferentes. Aí depois vai ficando junto, né? Aquela coisa, time que tá ganhando não se mexe, vai ficando parado, 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 não faz mais nada, e daí de repente já nem sabe mais como fazer, né? De repente acha que ficou velho para fazer certas coisas, pois a velhice está na sua mente. Porque você achar que aproveitar a vida, usufruir da sua vida não é mais possível porque você tem tal idade, isso é uma loucura muito grande. Você tá vivo? Tem duas pernas? Mesmo que não tenha, você anda? Você tem desejo pela vida? Então aproveite, é simples assim. Então, assim, sair com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu parceiro, com a tua parceira, namorado, namorada, namorido, namorida, pra tomar um café num lugar diferente, vai tomar uma cervejinha que vocês, assim, gostavam de fazer. Pense assim, o que a gente fazia antes e a gente gostava? Como que era a nossa vida? Como que a gente tenta resgatar? Vai lá no começo da relação e lembra quais eram os prazeres que tínhamos juntos, né? Como que a gente se conectava, que era tão gostoso, e faça isso, né? Então, assim, promova coisas, pequenas coisas, gente. Você pode por isso proporcional à sua renda. Você pode colocar, você não precisa colocar isso, não precisa ir para o exterior para fazer uma viagem legal. Eu sou de Curitiba, então vou falar de Matinhos. Você pode ir ali, em Matinhos, tá? Só você pode ir ali, pisar na praia, olhar um pôr do sol com o seu parceiro, com sua parceira. Você não precisa fazer nada mirabolante, então pare de se desculpar. Para de dizer que você não tem dinheiro para fazer uma coisa diferente. Ir até o parque andando, caminhar no quarteirão, na rua, de mão dada, abraçado, tomar uma brisa no rosto, não custa dinheiro. Então, para de dizer que você não tem dinheiro, que você não pode, sabe? Ou culpar o filho, de repente tem que ter um bendito na sua família que um dia, meia hora, possa ficar com esse filho pra você. Se não tiver, você vai pro seu banheiro e não é possível que não tenha uma galinha pintadinha pra você colocar na sala da tua casa e que você possa se desenvolver um pouquinho ali fisicamente com o seu marido, rapidinho, deixar um gostinho de quero mais. Essa criança uma hora vai dormir, entendeu? Então, assim, desculpas, gente. Né? A vida é cheia de desculpas para quem tá com dificuldade de enfrentar, para quem não quer realmente olhar para suas dificuldades, para os seus erros, para aquilo que desconforta, porque daí eu vou ter que lidar com o fato do erro ser meu, então sou eu que tenho que melhorar, então sou eu que tenho que sair da zona de conforto, né? Então, assim, tem que usar brinquedo erótico? Sei lá eu se tem que usar. Você gosta dessas coisas? Usa. Não gosta? Não usa. Lembra lá como que era a conexão sexual de vocês, como é que se dava essa conexão. Lembra disso e traz um pouquinho de novo, né? Então, assim, você acha que, mas eu não tenho mais corpo pra isso, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Então, assim, se isso é uma coisa que te incomoda, vai atrás de mudar, sabe? Então, é uma desculpa envolvida na outra, né? Então, aí, de repente, eu sou refém dos processos mentais que eu mesmo me imponho e eu me desculpo o tempo inteiro. E gente, o amor também morre pela falta de desejo. E o desejo morre pela falta de admiração. Então, assim, esse negócio de que, eu casei, eu ganhei e tá tudo certo, não. Casamento é o primeiro passo. Não tem nada ganho nessa vida. Aí, de repente, a pessoa tem que ver que alguém se interessa pelo seu parceiro, pela sua parceira, para você dizer, nossa, como é interessante. Pra que tem que chegar nisso, entendeu? Então, assim, o sexo sim, é importante quando um dos dois quer. Existem relações onde os dois não querem. Se os dois não querem, meus amigos, se enrolem ali na cobertinha de soft, no pijama de flanela e sejam felizes. Mas se numa relação um não quer e o outro quer, aí já tem que mexer. Tem relações também que os dois querem e não estão conseguindo se conectar. Aí também tem que mexer.
né? E depende não só do psicólogo, do terapeuta sexual que faz esse trabalho, mas muito mais do casal que busca essa ajuda estar apto a fazer as mudanças necessárias, estarem envolvidos e imbuídos de fazer essa mudança antes de tudo, terem força de vontade para fazerem essa mudança, né? Então, antes de tudo, despir-se das mudanças, parar de dizer que não tem tempo. Se o seu filho dorme no seu meio toda noite e você não está querendo tirá-lo, não bota na conta da criança. Não diz que você não tem vida sexual por causa do seu filho, porque isso não é legal. Muito feio fazer isso. É injusto botar na conta da criança, entendeu? Criança é regida por pai e mãe. Criança tem tutor. Criança precisa de limite e é você que precisa dar. Então você precisa se perguntar como é que você se sente tendo vida sexual e sendo mãe, sendo pai. Será que pra mim é incompatível? Será que isso pra mim traz um sofrimento? Então será que eu vou ter que lidar com isso? Tô pondo na conta do meu filho? Entende? Tem uma série de coisas. O que eu tô querendo dizer pra vocês é assim, casais de longa data, resgatem. Se encontrem. Ah, mas eu faço, o outro não faz. Faça todo o seu melhor. Faça tudo o que você puder, não pelo outro, mas por você, porque você não tá afim de viver uma vida enjaulada, porque você não tá afim de desistir. E se em algum momento não der certo, acontecer um divórcio, você vai ter que recomeçar se você quiser. Então aposte primeiro em você, comece por você, sabe? Vai, lembra com o outro como que a gente gostava de fazer, né? Dá um beijo de língua, gente. Casal de longa data começa no negócio de selinho, de bitoquinha, onde as línguas não se encontram mais. De repente, lá no começo, você achava que o outro tinha um beijo tão bom, você nem lembra mais como que é o beijo do outro. O outro não escova o dente pra deitar com você, porque nem vai ter beijo de nada mesmo, nem uma bitoquinha, um beijo no rosto, beijo na testa, que é coisa mais broxante que beijo na testa na hora do encontro sexual. Então, assim, escova seus dentes, põe um house na boca, coloca uma calcinha digna, né? Calcinha digna, essa é ótima, né? Uma calcinha que não seja bege, né? Que não tape sua bunda inteira. Eu não tô falando que você precisa usar fio dental, eu não tô falando que você precisa usar renda, mas coloca uma coisa que tenha a sua cara e que tenha uma cara de malícia, que tenha uma cara de desejo, né? Porque muitas vezes essa calcinha aí que você tá usando é uma atitude inconsciente de falar, sai daqui. Ou às vezes até consciente, né? Sai daqui, não quero, entendeu? E por que você não quer? Daí você precisa pensar nisso. Então, assim, se prepara também para o ato sexual, né? E não fica esperando dar vontade, muitas vezes, assim. Vê um filminho, lê um livro erótico, veja o que você gosta, fantasia, fecha o olho e fantasia o que você quiser, mas pratique o sexo se você tem vontade de ter sexo, né? E aí, de repente, se o outro não quer, você também precisa ver com esse outro o que você vai fazer. Mas eu acho que não abra mão da sua sexualidade. A sexualidade é um pilar da vida muito importante. É um pilar da vida onde a gente consegue se conectar numa esfera em que não tem mentira, em que não tem desculpa. O corpo não mente, gente. O verbal, ele mente, o verbal manipula, o verbal faz a construção que a gente quiser, né? O corpo não. O corpo, ele entrega, o corpo conecta, o corpo, ele faz coisas por você maravilhosas, desde que você também o esteja atendendo da forma que ele merece, né? Desde que você esteja conectado com o seu corpo, com o corpo do outro. Então, às vezes, assim, você lá pra conquistar a pessoa, fazia um sexo maravilhoso, era toda desenvolta ou desenvolto, né? Se soltava, nananã, conquistou, começou a ficar cheio de pudor, cheio de nojinho, cheio de, sabe? E rever isso, gente, né? Rever isso e pensa que isso é uma autossabotagem, pensa que é um comportamento danoso para sua existência enquanto casal, né? Então, assim, liberar o outro e você também se liberar, tirar o filho de meio da cama, arranjar 10 minutinhos no seu dia, porque tempo a gente tem, a gente tem também a desculpa demais, sabe? Pequenos movimentos que vão te fazer que aquilo vale a pena, sabe? Que vão fazer com que você consiga
Entender que existe uma pessoa viva ali dentro, que existe uma chama ali dentro, sabe? Então não ponha a culpa no outro, sabe? Antes de tudo, olhe pra você e veja o que você deseja para a própria vida. Não abra mão da sua sexualidade numa desculpa de que você está fazendo isso pela relação. Abrir mão da própria sexualidade não é fazer favor ou querer enaltecer a sua relação ou melhorar a sua relação. É uma desistência dela. É você estar desistindo de algo legal que você pode viver enquanto casal, tá? Alguém pode me dizer que horas são, por favor? Gente, alguém me diz que horas são, por favor? Eu tô olhando aqui as perguntinhas pra ver o que que eu vou responder. Luiz Carlos disse: o casal se descobre inventando e realizando coisas. Obrigada, Evelyn. Eu já vi o horário, pessoal. É uma pena que os homens não assistam aos vídeos. Alguns assistem, né? Alguns assistem, sabe, Luiz Carlos? Algumas pessoas alguns homens já são bem mais resolvidos e flexíveis como você e podem estar aqui. Obrigada pelo horário, gente. E podem estar aqui para poder se engrandecer, né? É, perguntas, gente, alguma coisa que eu tenha passado batido importante, eu não vi. Todas as pessoas que estão aqui, obrigada por estarem, sejam todas bem-vindas. Eu não consegui dar boa noite a todos, mas porque eu me concentro no que eu tô falando e se eu fico lendo, eu perco totalmente a linha de raciocínio. Mas eu tô muito feliz que vocês todos estejam me fazendo essa companhia aqui, né? Eu vou passar também para vocês meus endereços, né, das redes sociais. Eu tô no Facebook como psicóloga Ana Luísa Garcia e no Instagram também, para quem tem Instagram, psicóloga Ana Luísa Garcia, tá bom? Então, assim, eu acho que todos vocês que estão aqui têm uma busca nesse sentido e estão aqui porque desejam se soltar, desejam melhorar, como a Shelly tá falando aqui, ó. Como posso trabalhar com a vergonha do meu corpo? Não consigo me soltar. Shelly, se conhecendo, conhecer o seu corpo, né? Tocar o seu corpo, olhar o seu corpo, né? No espelho, poder ver esse corpo, você conhecer esse corpo muito antes de apresentar esse corpo para alguém, muito antes de querer que alguém entenda o seu corpo. Se você mesmo ainda não entendeu o seu corpo, como é que o outro vai entender, né? Então, o recado que eu tenho para deixar para vocês, gente, é isso, assim. Parem de usar desculpas. Parem de colocar na conta dos outros as dificuldades de vocês. Para de dizer que quer transar e não tomar atitudes para transar. Para de ter um discurso incompatível com a sua ação. Seja fidedigno com você mesmo. Mostre com atitudes o seu desejo. Como é que atitudes? Vai chupar o seu house para ficar com hálito gostoso, vai passar um perfume que você se sente empoderada, né? Você homem também fica bonito, fica cheiroso, né, pro momento, porque você acha que pode rolar um sexo. Às vezes o sexo, gente, não é só a penetração. O sexo é um beijo de língua bem dado, uma massagem gostosa, erótica, uma masturbação. O sexo oral, tudo isso é sexo, gente, né? Então, assim, não penetrou, não transou. Claro que transou. Tudo isso tem a ver com transa, com malícia, com desejo. Tudo isso conecta, tudo isso faz você se sentir mais viva, mais vivo, faz você lembrar que você é excitante, que as pessoas podem te admirar nesse viés, não só como mãe, não só como profissional, não só como pai, não só como dono de empresa, não só como esportista, seja lá o que você faz, mas como mulher, como homem, como ser desejante, como ser que deseja, com aquela chama que te lembra que você tá vivo, que te lembra que você tem uma pulsão de vida dentro de si, né? Isso também libera serotonina, isso faz com que você se sinta empoderado, empoderada, né? E isso te ajuda em todas as outras situações, faz com que você se sinta mais potente no trabalho, faz com que você se sinta mais potente como mãe, como pai. Gente, por que a gente precisa ensinar tudo para um filho e não
sobre sexualidade e sobre ter uma vida sexual ativa, bem resolvida. É claro que uma criança não vai transar, é claro que um adolescente precisa de limites em relação a isso, mas os pais também têm medo de lidar com isso e a criança cresce, vira um adolescente, de adolescente vira adulto e cheio de tabu, cheio de travas. Então a gente precisa ensinar filho a ser feliz, a gente precisa ensinar que é bonito, né? É legal. Eu vejo pelos meus filhos. Eu tenho um filhinho de 4 e uma filha de 7 anos. A minha filha, quando eu beijo o pai dela, quando eu abraço o pai dela, ela tá meio que esse nojinho de beijo de língua. Então, quando a gente se beija, assim, ela, que nojo, beijo na boca. Mas, na verdade, ela, quando a gente tá abraçado, mais junto, ela olha, ela dá um sorrisinho, ela fica feliz, porque aquilo ali é vida, porque ela tá vendo que ela tem um pai e uma mãe que estão interagindo, que estão juntos, que estão próximos. Eu escuto muita gente, muitos clientes meus que me dizem, eu nunca vi meu pai e minha mãe darem um beijo, eu nunca vi eles se encostando, eu acho que ali não tinha nada, entende? Então, assim, é isso que é legal mostrar pro filho e pra filha, que somos frios, que não estamos conectados. Da onde que nasceram essas crianças? Da chocadeira, por acaso? Se for adotivo também, nasceu do sexo, só tem um jeito de nascer, do sexo, né? Então eu acho muito importante que a gente não esqueça disso, né? Que a gente possa se colocar no mundo como seres sexuais, não precisa fazer sexo na frente de ninguém. Óbvio que não vai fazer, óbvio que é íntimo, é uma coisa íntima, não preciso ficar falando das minhas intimidades pra ninguém, mas se eu tiver minha vida sexual ativa, bem resolvida, eu vou estar exalando uma magnitude, um brilho, uma coisa mais bem resolvida na vida, sabe aquela coisa que diz que, ai, tá com a pele bonita, fez sexo, tipo isso, porque isso faz um carinho na alma, isso faz você se sentir acompanhada, isso faz você se sentir desejada, isso faz com que a sua porção mulher ou o homem na coisa da virilidade, de ser desejado, e pode ser pela mesma mulher e pelo mesmo homem, gente, por quê? Porque todos os relacionamentos começam e depois, se a gente fica junto, eles vão pra isso aí. Não acho que se você trocar de parceiro ou de parceira, vai chegar um momento em que você não vai ter que suar pra manter a coisa acesa e legal. Não pense que é só porque você tá com essa ou com esse que o negócio deu nisso. Não, é muito mais o seu comportamento, entendeu? É muito mais você saber que todos os relacionamentos começam quentes. Tem que começar quentes, tá, gente? Se começa frio, daí Jesus, daí depois o negócio já não tem mais o que fazer. Começa quente e vai ficando morno e cabe a nós ligarmos o fogareiro. Então, assim, se eu ficar com a Cláudia vai ser diferente do que se eu ficar com a Joana. Não. Eu acho que provavelmente vai chegar num ponto em que vai ser muito parecido, né? A gente precisa fazer pelo relacionamento. Pare de achar que mudando de parceiro, de parceira, a sua vida vai se resolver como um passe de mágica. Assim como se, quando eu tiver o carro X, eu vou ser feliz. Quando eu for pra Paris, eu vou ser feliz. Gente, é hoje. A gente mal sabe lá se tem amanhã. Se eu tenho um parceiro, uma parceira legal comigo, que tá ali na labuta junto comigo, tá criando filho junto comigo, que tá fazendo a moral dentro de casa, que me deixa segura, que só falta transar. Você acha que vale a pena trocar de parceiro pra transar? Ou resgatar esse aí? Ou fechar seu olho e fantasiar? Ou se envolver ali mais com aquela mesma pessoa? Casal de longa data transa aqui. Transa sim. Eu quero dizer pra vocês que eu sou contra esse slogan de que casamento fica tudo igual. Porque sabe essas piadinhas? Sou contra. Quando vocês escutarem, torçam o nariz pra isso. Não achem normal. Minhas costas. Não é normal a gente ficar banalizando, a gente ficar zerando por baixo, pendurando a chuteira, dizendo que a vida é isso aí mesmo, que tem aí, entendeu? Já teve a parte boa, agora é pagar conta, pagar boleto. Que papinho mais ou menos, né? Não é, a vida não é isso, não precisa ser isso, mas depende de você fazer a mudança, depende de você querer ter uma existência sexual na vida independente da sua idade. Pênis amolece com o tempo, amolece, vagina fica mais larga com o tempo? Sim, também. Sim, acontece isso. Mas o corpo todo é projetado para que a gente vá experimentando novas formas, se conectando de outros jeitos. Nós temos boca, mão, a gente tem um corpo inteiro que pode ser erógeno. Então, assim, é muito desperdício a gente viver no modo econômico. É muito desperdício a gente dizer que não dá, né? Então, eu vou finalizar agora.
Eu tenho uma outra live ainda pra fazer, então eu vou mandar um beijinho pra vocês todos que estão aqui: Jane, Márcio, Gleisa, Mônica, Sueli, Evelyn, Ione, Vanessa, Bia, Rosana, Shelly, Mônica, Luciana, Ana Cláudia, Rafaela, Lani, todas as pessoas maravilhosas que vieram me fazer companhia. Muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu só quero deixar esse recado. Cacá, né? Jane, já falei todo mundo, os que eu consegui ler. Muito obrigada pela companhia e acordem, gente. Tá na mão de vocês, não tá na mão do parceiro, tá bom? Eu espero ter ajudado, eu espero ter plantado a sementinha. Eu digo que assim, meu trabalho, eu sempre venho aqui para tentar plantar uma semente, eu sempre venho aqui para dizer o que fala do meu coração. Eu tenho toda a técnica e meu embasamento do que eu estudei, mas eu me sinto muito mais. O mais importante para mim é que eu me sinto humana, eu me sinto próxima. E eu quero levar coisas do meu coração, da minha vivência, para a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Curtam as outras lives que vão rolar aqui no Congresso, todas esperando por vocês para ter mais informação, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Tchau!